Ela tem 17 anos, já participou de mais de 20 jogos, onde pessoas morrem de verdade. Tem dinheiro guardado. Não precisa de mais nada, e mesmo assim continua voltando. Não por desespero, por escolha. Esse detalhe me deixou olhando para a tela por uns bons segundos, sem conseguir formular o que eu sentia. E foi aí que eu percebi que esse anime não é sobre sobreviver, é sobre o que uma pessoa vira quando sobreviver deixa de ser o suficiente. Fala galera, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar de Shibou Yugi Demeshi Woku. E eu prometo que esse anime vai valer seu tempo, então bora! A protagonista se chama Yuki, 17 anos, expressão vazia, olhar que parece calcular tudo a 2 passos de distância. Ela acorda dentro de uma mansão desconhecida, usando uniforme de empregada doméstica, cercada de outras garotas com a mesma roupa. Ninguém sabe como chegou ali, ninguém lembra de ter trocado de roupa, e a mansão não dá boas-vindas. Ela apresenta a regra: vasculhem a casa, encontrem a saída, escapem. Simples assim, mortalmente simples. Logo, no primeiro cômodo que exploram, uma das garotas encontra um prato numa mesa. Embaixo do prato, um molho de chaves. Ela pega, um barulho seco corta o silêncio, um dardo de zarabatana, e ela cai morta, antes de entender o que aconteceu. O grupo entra em colapso, choro, rezas, e é aqui, nesse momento exato de luto coletivo, que a Yuki mostra pela primeira vez quem ela é. Ela olha para as garotas rezando e fala, com a calma que incomoda mais que qualquer grito, que rezar as tornaria fracas para o que vem a seguir, porque, nesses jogos, você às vezes não tem tempo nem de respirar, entre uma morte e outra. Pragmatismo puro, gélido, e o pior, ela está certa. A próxima sala é uma câmara de inundação. Água cai do teto como chuva num ambiente fechado, e o nível sobe sem parar. Alavancas nas paredes podem resolver o problema, mas para acioná-las, cada garota precisa prender uma corrente no próprio braço. Quando todas puxam juntas, painéis sobem pelo chão e serras circulares descem do teto em direção ao grupo. A solução é o molho de chaves, o mesmo do cômodo anterior, distribuído entre todas para soltar as correntes a tempo. Yuki joga o molho no centro e manda o grupo agir com calma. Só que o desespero não obedece instrução. As garotas entram em pânico, perdem tempo, e uma delas comete o erro que vai custar uma vida. Ela favorece uma amiga na hora de entregar as chaves. Alguém fica sem chave. Alguém não consegue soltar a corrente do próprio braço. A serra desce. Alguém não sai dessa sala. Esse bloco entrega a tese do anime em forma de imagem, dentro do jogo. Afeto pode ser sentença de morte. Não é crueldade, é geometria. Depois da câmara, o grupo chega em um elevador que sobe apenas uma vez. Ao lado, uma sala cheia de armas, machados, espadas, facas, como se alguém quisesse deixar as opções na mesa. Quando todas as garotas entram na cabine, o peso é demais, o elevador não move. Uma das garotas, Kinko, uma loira que já chegou no limite do que a mente dela aguenta, decide ficar para trás. Ela pega uma das armas com a intenção de se matar ali mesmo. E a Yuki a impede, segura ela. Esse é o único momento até aqui que a protagonista parece humana de um jeito convencional. Ela salva a Kinko de si mesma, mas o elevador continua parado. Então, Yuki tem uma ideia que define de vez o tipo de série que você está assistindo. Ela propõe que as garotas cortem partes do próprio corpo para ficarem mais leves. E elas fazem isso. 3 garotas perdem uma perna cada, a Kinko, a mesma que Yuki acabou de salvar do suicídio, perde as 2. O elevador sobe. Aqui, o anime faz uma escolha visual que eu não esperava. Quando as garotas se machucam, não sai sangue. O que sai é uma espuma branca, como se elas fossem bonecas de pano por dentro. Lúdico, quase infantil, e é exatamente esse contraste com a brutalidade do que está acontecendo que faz a cena grudar na cabeça. Se você é fã de Danganronpa e lembra do sangue roxo, você vai entender na hora a sensação. A violência fica estranha, de um jeito diferente do usual, e isso incomoda muito mais do que sangue realista incomodaria. O grupo chega à porta final da mansão. 3 símbolos, 3 condições. E é aqui que o anime entrega a revelação mais pesada do bloco de abertura. Yuki larga a Kinko no chão, pega uma espada e mata ela ali. A morte da Kinko desbloqueia a porta. O jogo termina. Yuki sai andando. E agora vem a informação que muda o anime inteiro de forma na sua cabeça. Aquele não foi o primeiro jogo da Yuki. Foi o 20º e alguma coisa. Ela já sobreviveu a mais de 20 jogos mortais. Tem uma renda estável, construída com os pagamentos. Não precisa de mais dinheiro. Não precisa provar nada para ninguém. E mesmo assim continua entrando. Porque o objetivo dela é completar 99 jogos. 99! Por que esse número? Por que não parar agora?
O anime vai respondendo aos poucos, e não vou entregar aqui, mas pensa comigo. Uma garota de 17 anos que já sobreviveu a 20 jogos onde pessoas morrem, que tem de tudo que precisava ganhar, que já viu o suficiente para nunca mais querer ver, e que ainda assim acorda de manhã e pensa, mais um, o que aconteceu com essa pessoa antes do episódio 1 para ela chegar nesse ponto? Essa é a pergunta que o anime planta e rega devagar. Um detalhe que reforça o quanto essa estrutura é séria: logo após o fim de cada jogo, os membros que os participantes perderam são reimplantados. Existe uma equipe médica inteira por trás disso. Isso não é um evento clandestino num porão, é uma indústria organizada com logística, financiamento, audiência. Alguém muito poderoso montou tudo isso, e os jogos são transmitidos ao vivo. No jogo seguinte, o cenário muda. Vestidos brancos, um prédio abandonado de 5 andares, lanternas e pilhas com quantidade limitada. Descer os 5 andares é o objetivo, simples no papel. E é nesse jogo que Yuki encontra o personagem que vai rivalizar com ela daqui pra frente. Michiro. Loira, postura de quem nunca baixou a cabeça para ninguém, voz com a segurança de quem está acostumado a ser obedecida. Logo na apresentação do grupo, sem votação, sem discussão, ela declara que vai ser a líder, e ninguém contesta. O grupo começa a descer. No caminho, encontra uma garota já morta, ao lado de uma mina, aviso do que espera pelos andares abaixo. Em seguida, outra participante pisa numa mina e é ferida. Michiro olha para ela com a frieza de um diagnóstico. Você já está morta como jogadora, e manda o grupo continuar sem ela. Antes de ir, ainda pede a lanterna de Yuki para fortalecer o trio dela. Yuki entrega a lanterna e fica para trás com a garota ferida. O que parece desvantagem vira a cena mais importante do arco. O trio de Michiro, mais iluminado e mais rápido, encontra um lobo num dos andares. Michiro perde um braço, as outras duas correm. Quando Yuki chega ao mesmo trecho com menos luz, carregando uma ferida, ela usa o que tem e passa. Encontrar Michiro encostada numa parede com um braço a menos e o lobo voltando é um momento que o anime saboreia com calma deliberada. Yuki não age de imediato, ela olha para a rival e pergunta: quando você vai admitir que não está acima das outras, enquanto ainda dá tempo? Michiro escapa correndo, o lobo ataca, e Yuki joga uma pedra para desviar a atenção dele, salvando a mesma pessoa que quase a deixou sem recurso. Por que ela salva? Porque esse jogo é transmitido, existe uma audiência assistindo em tempo real. E Yuki sabe que deixar Michiro morrer de forma evitável ou matar o lobo de modo brutal demais poderia custar pontos de aprovação. Ela está jogando em duas camadas ao mesmo tempo, sobreviver e performar. E faz isso tão naturalmente que você quase não percebe, até ela fazer uma escolha que só faz sentido se você considerar as duas camadas juntas. No encerramento do jogo, as sobreviventes são colocadas em quartos individuais. Papel em branco, instrução direta. Escreva o nome de uma das jogadoras vivas e vote. A que receber mais votos morre por gás na própria sala. Mais uma vai embora. Yuki sai um passo mais perto dos 99, e com a rival que vai tornar os próximos jogos muito mais interessantes do que qualquer armadilha mecânica poderia tornar. Tem uma estrutura que se repete antes de cada jogo começar. As participantes tomam um tranquilizante e dormem. Quando acordam, já estão dentro do jogo, sem saber o ambiente, sem saber as regras, sem ter tido tempo de qualquer preparação. Isso é parte do design. Tirar a preparação é a primeira armadilha. E a maioria das garotas participa por dinheiro, porque os jogos pagam bem o suficiente para justificar o risco. Pelo menos na cabeça de quem entra pela primeira vez. No arco mais recente, o jogo divide as participantes em dois grupos, coelhos e tocos. Os tocos caçam os coelhos num labirinto. E Yuki, pela primeira vez, se encontra com a mulher que funciona como sua referência. Alguém que já completou 96 jogos. A pessoa que chegou mais perto do número que Yuki persegue. Mas esse jogo tem uma variável que nenhuma delas estava esperando. Uma das coelhas é uma homicida de verdade, não uma jogadora tentando sobreviver. Uma pessoa que gosta de matar, usando o ambiente para fazer isso com as próprias companheiras de equipe. Nenhuma lógica de sobrevivência funciona quando alguém não está jogando pelo mesmo objetivo que você. E é exatamente isso que vai testar se a filosofia da Yuki, pragmatismo, frieza, cálculo, sobrevive quando o outro lado do tabuleiro não tem regras nenhuma. Falando como alguém que assistiu com atenção, esse anime é bom, minha nota é 8 de 10. E quero ser direto sobre os dois pontos que faltam antes de falar do que me impressionou de verdade. Em cenas de ação, o design dos personagens fica visivelmente simplificado, rostos menos detalhados, traçado mais básico. Dá pra perceber que o orçamento tem limites, e o estúdio economizou em alguns momentos errados. A narrativa emocional também pode ficar densa demais em certos blocos.
A série quer explorar o interior dos personagens com profundidade, o que é um mérito, mas às vezes a execução perde o fio antes de chegar no ponto. Agora, o que me surpreendeu, o trabalho nos olhos da Yuki é excepcional, todo o estado emocional dela e ela tem vários, mesmo com a expressão travada. Passa primeiro pelos olhos antes de qualquer outra parte do rosto. É um detalhe técnico que eleva muito a leitura da protagonista. E a escolha da espuma branca no lugar de sangue, seja censura ou decisão artística intencional, funciona de um jeito que não esperava. As garotas parecem bonecas de pano que sangram algodão. Isso cria uma distância que faz violência incomodar por caminhos diferentes dos usuais. No fim, esse anime está argumentando uma coisa específica, que sobreviver repetidamente não te deixa mais forte, te deixa diferente. E diferente nesse contexto significa que algumas coisas que eram pesadas um dia param de pesar. O problema é que você só percebe o que perdeu quando tenta sentir e não consegue mais. A Yuki está procurando os 99 por algum motivo. E o anime sugere devagar que talvez ela mesma não saiba exatamente qual é. Shibou Yugi de Meshi Woku não é para todo mundo. Se você gosta de histórias que te deixam desconfortável de formas que você não consegue nomear imediatamente, se você quer uma protagonista que te force a questionar o que você mesmo faria no lugar dela, se você precisa de um anime que ainda esteja na sua cabeça horas depois do episódio acabar, esse é pra você. Se você ficou até aqui, muito obrigado de verdade. Esse tipo de anime não costuma aparecer nas listas dos mais comentados, e traz uma satisfação diferente falar sobre ele aqui com vocês. Se esse vídeo te fez pensar, te deu vontade de assistir, ou só gerou aquela coceira de querer descobrir por que o 99, deixa o like. É o que faz esse canal chegar em mais gente que curte o mesmo tipo de conteúdo que a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem análise nova por aqui, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Nos comentários eu quero saber, você conseguiria fazer o que a Yuki faz? Não o jogo em si, a parte de desligar o afeto quando ele começa a custar caro. Comenta lá embaixo, vou ler tudo. Até a próxima!